Olá, boa noite. Hoje o ND vai falar sobre felicidade, o que move a sua vida. Você é uma pessoa realizada? Usa seu tempo a seu favor? O que te limita a alcançar seus sonhos? Sobre isso a gente conversa com o terapeuta transpessoal Tadashi Kadomoto. Tudo bem, Tadashi? Tudo bem. Bem-vindo. Obrigado. Prazer estar aqui. Prazer é nosso estar recebendo você aqui. O que faz um terapeuta transpessoal? Ele trabalha de uma forma holística o ser humano, né? Não vai abordar só a psique, mas vai olhar para o ser humano de uma forma inteira. Então, a parte física, emocional, espiritual. O espiritual não no sentido religioso, mas no sentido de totalidade. Então, ele vai trabalhar o ser humano de uma forma holística, de uma forma inteira, não só a psique. Vai além da matéria, né? Então, quando a gente está falando, né, a gente abriu o programa falando sobre felicidade, sobre as pessoas conquistarem os seus sonhos. Quando alguém vem te procurar para você ajudar, de repente a pessoa superar um limite, você precisa analisar a pessoa num todo, saber de repente da infância dela, como é que funciona? A base da psicologia transpessoal naturalmente que está em cima da psicologia acadêmica, né? Toda a base está ali. Jung foi o primeiro terapeuta que começou a abordar esse processo transpessoal. Agora, de qualquer forma, quando alguém nos procura, o caminho inicial é praticamente o mesmo, né? De fazer uma avaliação e ver qual é o objetivo da pessoa, mas a forma de trabalhar de forma inteira cada pessoa, de uma forma holística cada pessoa, porque, vamos lá, se eu trabalho só a psique, o fato é que alguma coisa fica faltando porque você não é só psique. Sim. Então, existe uma memória física, existe uma memória emocional, existe uma memória psicológica. E na abordagem da psicologia transpessoal, vai trabalhar exatamente inteiro, toda, né? Não uma parte só que é só a psique. Quando a gente fala de psicologia, dessa parte da psique, muita gente fica assim, às vezes com o pé atrás por causa do tempo. Em quanto tempo é possível fazer uma análise da pessoa? Claro, o tratamento ou o resultado vai depender de onde você quer chegar. Mas uma análise, uma fotografia da pessoa, você consegue fazer em quanto tempo? Eu não sei se precisar, sabe, assim, se daria para determinar um tempo assim, em X tempo a gente consegue fazer essa avaliação. O fato vai muito mais do paciente se permitir, né, da abertura que a pessoa dá para se trabalhar ou não. Isso tanto para a psicologia, para a terapia tradicional, como para a transpessoal. Se não existe abertura, né, se não existe permissão da pessoa, não é o terapeuta que vai fazer o trabalho, né? Na verdade, o próprio paciente é que vai fazer o trabalho, né? Agora, o ponto fundamental assim, para a agilidade ou para a rapidez do processo vai da abertura e da permissão que a pessoa se dá. Agora, Tadashi, você tem 206 mil seguidores, é isso? No Instagram, No Instagram? eu acho que é isso, não sei. Quem criou meu Instagram foi minha esposa, né? Porque eu sou meio avesso a essas coisas, sabe? Então, por exemplo... Nada de tecnologia. O WhatsApp eu não tenho há 5 anos. Facebook eu tive uma época... Aí abortei, agora está lá uma página que fica andando mais ou menos. E o Instagram minha esposa criou, acho que tem uns 2 ou 3 anos, sei lá, se muito, uns 3 anos. Eu acho que está por aí, uns 200. Mas eu andei fuçando lá e muita gente te segue. Quer dizer, eu acho que é isso, uns 200 e pouco. Você consegue influenciar muita gente através da tecnologia também, né? Hoje eu tenho um outro conceito, uma outra postura com relação ao Instagram, né? Essa semana, por exemplo, teve um fato assim, bastante interessante. Obviamente que muitas pessoas que nos acompanham através do Instagram têm uma condição social, intelectual favorável, né? Mas o que eu comecei a perceber é a quantidade de gente que não tem condições, né? Nem financeira, nem intelectual, para poder, por exemplo, participar de uma vivência conosco, né? E aí eu comecei a perceber o quanto a gente consegue ajudar as pessoas através do Instagram, né? Então eu parti de um outro princípio que é assim, vou disponibilizar conteúdo e quero ajudar as pessoas. A gente estava agora nessa semana passada num curso que chama Expansão de Consciência, são 2 anos e meio esse curso, né? E de repente uma camareira me parou assim no meio do hotel e falou, posso conversar um minutinho com você? Eu falei, pode. Eu quero te agradecer. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque minha irmã estava com depressão
eu mandei um vídeo seu para ela, falando de foco, blá, e eu sei que ela começou a te acompanhar, a seguir no Instagram, aí acabou a depressão, começou a fazer atividade física, voltou a trabalhar, e assim, mas super feliz, né, chorando. Não estou desmerecendo, mas é uma pessoa assim, extremamente simples, né, que provavelmente não vai ter acesso a muitas informações que são disponíveis, que estão disponíveis, mas ela nunca vai poder acessar isso. E pelo Instagram, isso chegou até ela. Né? Então, eu sinto assim que hoje, pelo feedback que a gente recebe pelo Instagram, de alguma forma, acho que o que a gente faz de forma presencial há 31 anos, pelo Instagram, de alguma forma, está também impactando bastante gente. E eu fico feliz por isso. Né? Agora, Tadashi, esse seu trabalho como terapeuta transpessoal, ele é meio que organizar as pessoas, né, internamente, para que elas achem aquilo que está dentro delas, o seu sonho, ou você consegue criar isso? A pessoa já tem dentro dela? O que eu percebo é assim, eu não ponho nada de fora para dentro, né? Ou seja, falando de sonho, o que me assusta, e isso é um fato, é a quantidade de pessoas que não têm consciência de qual é o seu sonho. Não tem objetivos na vida, talvez? Não, o sonho em si, né? Eu diferencio só o sonho, ele pode se transformar num objetivo, né? Mas a questão do sonho, Kevin Costner, ele faz uma analogia que eu gosto muito, que ele fala que sonho é você fazer um cruzeiro e esse navio naufraga, um Titanic da vida. E morre todo mundo e você não tem colete salva-vida, não tem bote salva-vida e você está lutando para ficar boiando em alto mar. E a hora que você olha 1 metro ao seu lado, tem uma madeira flutuando. Nessa madeira está escrito sonho. Porque esse pedaço de madeira pode te manter vivo, tá certo? Porque ela boia, não afunda, então é isso que pode te manter vivo. Então, o que ele fala, sonho, é isso, é o que te mantém vivo, né? Agora, o que me assusta? É a quantidade de pessoas que não têm consciência de qual é o seu sonho. Ele existe, né? Agora, as pessoas não têm consciência de qual é esse sonho. Esse foi um dos motivos que a gente criou uma vivência que é chamada Acreditando em Você. Né, que basicamente a gente vai trabalhar essa questão do sonho, né? E me assusta mesmo, sabe assim, o número de pessoas que não sabem. Isso independente da idade, ou você consegue ver que de repente os jovens e os adolescentes, essa nova geração que está vindo, é uma geração que está meio desacreditada? Eu acho que essa geração atual, ela está mais perdida do que qualquer outra coisa na vida. Não tem o Waze que leve eles para o caminho. E isso é muito curioso, porque ontem eu estava dando uma palestra na FACamp, Faculdade de Administração lá em Campinas, e a queixa desse professor que nos contratou foi exatamente essa, né? Eles estão ali porque o pai paga. Então, ele usou um termo que foi muito interessante. Ele falou, eles estão esperando daqui a 4 anos receber um diploma. Passando o tempo, né? Completamente perdido, ou seja, não sabem, não tem um sonho, não tem um ideal, né? É um propósito de vida. Tudo bem que são jovens, mas sonho, né? Se parar para pensar assim, eu tenho uma sobrinha que desde os 6 anos de idade, 7 anos de idade, ela falava, eu vou ser médica. Sim, as crianças têm sonhos, né? Sabe? Eles podem mudar, mas elas têm sonhos. Mas é uma coisa impressionante. Batalhou e batalhou e batalhou e batalhou. Uma dificuldade danada e hoje está lá, praticamente se formando em medicina e vai ser médica, né? Então, assim, tem algumas pessoas que têm isso muito claro desde muito jovem, né? Mas o que me assusta é, assim, adultos e que não têm esse sonho definido, né? E vou repetir, ele existe. Ele provavelmente está muito adormecido, a pessoa não tem consciência. Tem que achar lá de qual é esse dentro, sonho. né? Então ele já está dentro de cada um. No próximo bloco a gente continua a falar sobre a receita da felicidade. Nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é comportamento e eu converso com o terapeuta transpessoal Tadashi Kadomoto. Tadashi, a gente falou sobre as pessoas, os relacionamentos. Eu gostaria de falar agora nesse bloco sobre a questão familiar.
A família, ela é a base da sociedade, né? E é um dos primeiros relacionamentos que as pessoas têm como experiência enquanto ser humano. Como é, o que dá para fazer para se cultivar um bom relacionamento, onde a gente tem essa relação de autoridade, essa relação entre os irmãos, né? Relações pares. É possível fazer desse momento um momento para se construir na vida da pessoa? Com certeza. Eu acho que aí eu quero colocar duas questões. Uma é que os relacionamentos hoje eles são extremamente descartáveis, né? Então família, por exemplo, é uma coisa que está acabando, né? E é a base, isso é fato. Agora, na hora que você fala assim para harmonizar, né, o que fazer para ter um bom relacionamento, o ponto que eu quero bater primeiro é o autoconhecimento, né? Porque para que eu escolhi essa família, né? Então, enquanto alma, um dia, e aí vai da crença de cada um, eu não estou falando de questão religiosa, né? Mas na psicologia transpessoal, olhando o ser humano de uma forma holística inteira, enquanto alma, esse serzinho que vai nascer nessa família, um dia ele escolheu essa mãe e um dia ele escolheu esse pai, né? Que tem qualidades, que tem defeitos e que vão evidenciar o que esse serzinho precisa trabalhar nessa vida hoje, né? Agora, se eu não tenho autoconhecimento e consciência que isso é um fato, isso é real, né? Eu provavelmente vou ter grandes conflitos com essa mãe, grandes problemas com aquele pai, porque nesse contexto familiar é o lugar onde a gente tem mais oportunidade para exercitar o perdão e o amor incondicional, né? E aí quando vai falar de perdão, porque assim, provavelmente as relações mais conflituosas, grande possibilidade, vão estar dentro desse contexto familiar, né? Então, o primeiro ponto que eu acho assim importante é que cada um saiba o seu lugar, né? Cada um saiba o seu lugar. E a convivência, né? Saber ceder é muito importante, né? Acho que ter esse respeito, né, de ceder. A gente usa uma frase assim que é muito interessante, que a imperfeição dos nossos pais, ela é perfeita para nós, né? Não tem pais perfeitos, né? Existem pais imperfeitos. E essa imperfeição dos nossos pais, ela é perfeita para os filhos, para nós, né? Agora, o duro se eu não tenho esse processo de autoconhecimento, eu não aceito isso, certo? Porque eu acho que ele não me ama porque não fez aquilo, eu acho que não gosta de mim porque não fez aquela outra coisa. E, na verdade, eles me dão o que podem e o que conseguem, né? E aí entra essa questão da constelação familiar, porque quando eu falo assim de saber o seu lugar, filho é filho e pai é pai. Vai falar, isso é muito lógico, né? Mas hoje não, né? Não. Hoje não. Hoje desordem. tem muito pai que é filho, muito filho que é pai, E aí né? acabou. Questão de autoridade A não bagunça não no existe. sistema já está formada. Eu acho que é exatamente isso, né? Os papéis foram invertidos, foram trocados. O que era um lugar para ser um lugar de segurança e estabilidade não é mais, porque ninguém está no seu papel, no seu quadrado. E aí a gente tem todos os desafios que a gente tem como sociedade de uma forma geral, né, Tadashi? Total. Agora, só para a gente finalizar essa questão da família, mesmo numa família que tem as melhores das intenções, a gente às vezes coloca alguns limitantes nos nossos filhos, algumas crenças Sim. que podem se tornar limitantes neles na fase adulta. Um adulto que tenha consciência, a gente volta para a questão do autoconhecimento, né? Que tenha consciência de que essa ideia mal formada talvez tenha sido plantado na sua infância e que ela consegue transpassar esse limite. É possível fazer isso? E como que é feito? Pensa assim, as nossas crenças, né? E crença é qualquer coisa que você acredita ou passou a acreditar e que te faz agir ou não agir, né? Então, por trás disso tem uma crença. As nossas crenças, elas são criadas principalmente pelos pais, por pessoas que você dá muito crédito, confia muito, que pode ser um professor, qualquer outra pessoa. Então, essas crenças elas acabam sendo criadas exatamente pelas coisas que te ensinam, pelo que você acaba absorvendo e que passa a acreditar naquilo, pronto, dali para frente vira uma crença. As crenças limitantes, né, que a gente, obviamente, que os pais implantaram muitas crenças limitantes, faz parte do nosso processo evolutivo também, podem ser quebradas, elas podem ser transformadas? A resposta é sim, né?
não tem uma fórmula, e aí eu volto para o autoconhecimento, porque aí quando eu falo autoconhecimento, vamos lá, terapia é um processo de autoconhecimento. Só que para 90% da humanidade, acha que terapia é para louco, terapia é para quem tem problema, terapia... Eu não preciso de terapia, mas você precisa. Na verdade, Ou todo seja, mundo precisa, né, Tadashi? Então, assim, terapia é uma forma de autoconhecimento. Ok. Né? Infelizmente, nosso tempo acabou. Obrigado. Tem muito papo ainda pela frente, né, Tadashi? Mas muito obrigada, Obrigado sucesso aí e que a gente consiga atingir a felicidade, todo mundo seja um ser humano cada vez melhor, né? Obrigado. O ND fica por aqui. Muito obrigado, uma boa noite para você. Até mais. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é felicidade. Eu converso com o terapeuta transpessoal Tadashi Kadomoto. Tadashi, existe receita para a felicidade? É o que todo mundo quer, né? E se existisse, eu também gostaria de Tem que estar com a fórmula pronta aí, essa não? fórmula, né? Mas eu não sei se dizer se infelizmente ou felizmente essa receita ela não existe. Que todo mundo quer isso, né? Um pozinho mágico, uma receita, uma fórmula, mas ela não existe. O ponto básico que eu vejo nesse processo de felicidade é as pessoas precisam de ter definido para si o que é felicidade, né? Porque o que eu percebo? Hoje, nesse mundo que a gente vive hoje, de aparência, de consumo, as pessoas começam a ter um conceito de felicidade assim, sempre comparando com o outro o que pode me fazer feliz. Isso... É mais do ter do que do ser, na verdade. Exatamente, né? E aí isso começa a gerar uma decepção com o tempo e uma frustração com o tempo muito grande. Então, quando eu digo definir para si o que é felicidade, porque é muito pessoal, né? O que é felicidade para você pode não ser para mim, tá certo? E o inverso é verdadeiro. Agora, a questão é, as pessoas não, a maioria, não tem claro o que é felicidade para si, né? E eu acho que nesse processo de não ter definido o que vai me fazer feliz, eu fico buscando uma coisa que eu não sei o que é. E aí uso o termo popular, é procurar agulha no palheiro, né? Porque se você perguntar para qualquer pessoa, você conhece alguém que não quer ser feliz? Sabe? Existe. Todo mundo quer ser feliz, né? Agora, de novo, o que é felicidade para cada um, né? Você mencionou no bloco anterior, a gente estava falando sobre a questão dos sonhos. Você falou que muita gente, às vezes, não sabe, né? Tem o sonho, mas nem sabe qual é. Agora, também, a gente está falando que as pessoas elas não sabem o que definiria a felicidade para elas. A gente está percebendo que o vazio do ser humano, que todo mundo tem o seu vazio, precisa ser preenchido por alguma coisa, que é o que vai trazer essa satisfação plena e essa sensação de felicidade, né? A pessoa está completa. Tem uma receita ou cada pessoa consegue no seu tempo, na sua dificuldade, no seu desafio? O que eu vejo assim, você citou agora anteriormente uma coisa muito interessante, né? Eu vejo assim que faz parte da evolução do ser humano, né? Inicialmente entrar nesse eixo do ter, né? Então eu tenho marido, eu tenho esposa, eu tenho filho, eu tenho carro, eu tenho trabalho, eu tenho dinheiro, não importa, né? E isso faz parte da vida e a gente, num primeiro momento, vai entrar nesse eixo mesmo, né? O que acontece é que, de repente, eu tenho tudo que eu sinto que eu preciso, então eu tenho família, eu tenho dinheiro, eu tenho trabalho, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho tudo e dá um vazio, né? Aquela sensação assim, está faltando alguma coisa na minha vida, né? E está faltando mesmo, né? E aí eu falo, essa hora é a hora de entrar nesse eixo do ter, do ser, né? Que aí é buscar a sua essência, é voltar para dentro, porque... É sair do material e ir para o espiritual, talvez, é isso. E aí nesse espiritual, nesse eixo do ser, você com certeza encontra o que falta, né? Não vai ser no ter. Não é coisa material, não é dinheiro, não vai ser isso. Agora, Tadashi, nessa loucura do ter, as pessoas elas estão vivendo uma roda viva,
né? Elas não estão... a gente brinca às vezes que as pessoas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo, né? Se passam as horas, a pessoa tenta pegar fôlego, brinco com alguns amigos que às vezes eu me sinto atropelada pela vida e não estou vivendo os minutos. Isso aí. O que acontece e como é que a pessoa pode conseguir tomar de novo as rédeas da vida dela? Como é que ela consegue, de repente, definir não quero fazer isso, ou eu não preciso disso? Olha só, de novo eu vou colocar uma coisa assim, não tem uma fórmula, né? Não tem uma receita, porque o que pode funcionar para você não funciona para mim, né? O primeiro ponto que eu considero importante para te responder essa questão é que cada um faça o caminho do autoconhecimento, né? Então, normalmente, quando me questiono com relação a isso, eu falo, você sabe o que é bom para você? Né? E as pessoas ficam assim porque se ela não se conhece, ela não sabe me responder o que é bom para ela, né? A partir do momento que ela se conhece, que ela faz o caminho de autoconhecimento, ela sabe que isso é bom e que isso é ruim, que eu estou sendo atropelado pela vida, né? Só te contar assim, uma história breve de um grande empresário, que eu prefiro não dar nome, na área de moda, e que há uns anos atrás ele começou a fazer alguns processos de autoconhecimento com a gente, algumas vivências, e ele me definiu assim, Tadashi, eu sou uma locomotiva morro abaixo, sem freio, tá certo? Que eu não sei de onde entra dinheiro, da quantidade de dinheiro que eu estou ganhando na vida, só que nada faz sentido na minha vida. Não é o suficiente, né? Nada faz sentido na minha vida. E aí ele falou, e a sensação que eu tenho, assim, é uma locomotiva sem freio, morro abaixo, assim, que eu não sei onde eu vou chegar, né? E com uma conversa que a gente teve, assim, na hora do almoço, foi muito interessante. Ele, desse dia para frente, ele deu uma guinada, que foi exatamente ter um propósito para o que ele fazia no ramo de moda, tá certo? Ou seja, mesmo sendo a questão moda, consumo e tal, mas ele começou a dar um outro conceito, uma outra forma de olhar para aquilo. Então, um processo altamente sustentável, de tintas que não poluíam e por aí foi. De doar grande parte assim, para trabalhos filantrópicos. Então, ele começou a achar um propósito para isso e ele falou, agora eu estou feliz. Ou seja, ele voltou exatamente para essa questão do ser, né? Então, o que eu vejo assim, eu acho que o primeiro passo é o autoconhecimento, né? E a partir daí, você sabendo o que é bom para você e o que funciona, o que eu percebo assim, que as portas se abrem, sabe? O universo ele vai te colocar as coisas certas no lugar certo, né? Então, o ponto básico a pessoa precisa se conhecer, sabe? Para não entrar nessa roda viva e ficar completamente perdida, né? Esse autoconhecimento, você acha que vai gerar automaticamente uma vida em excelência? É possível, porque na hora que você colocou, interessante isso, na hora que você colocou assim, a sensação que a gente está só sobrevivendo. Não é que eu quero fazer propaganda das nossas vivências, mas nós temos um curso chamado Despertando o Poder Pessoal. E a hora que você falou isso, me acendeu uma luz que é muito interessante, que a gente tem uma frase muito forte nesse curso, que é: o Despertando o Poder Pessoal não é sobre viver, não é sobreviver, é sobre viver. Ou seja, ensinar as pessoas a parar de sobreviver e aprender a viver, né? Agora, o que acontece assim, para você passar a viver, e aí entra de novo o autoconhecimento, você precisa saber assim, o que é importante para você, o que você quer, o que vai te trazer felicidade. Então assim, eu quero dinheiro. Tá certo, não tem nada de errado, então vamos atrás disso. Não, eu não quero tanto dinheiro, quero mais tempo para poder curtir minha família, mais tempo de lazer, mais equilibrado nesse processo, mas as pessoas precisam saber disso, né? Ok. No próximo bloco a gente continua a falar sobre comportamento e também vamos falar um pouquinho sobre relações familiares. Nós voltamos já já.